90,9 MHz. Rádio Princesa do Vale FM Estéreo. Uma empresa do grupo TCM Telecom. A Sul, Rio Grande do Norte. Tá na Princesa, tá com tudo. É hora de falar sobre saúde. Começa agora na Princesa FM. Princesa FM. Saúde com empatia. Saúde com empatia. Entrevistas com os melhores profissionais. Informações e dicas para uma vida saudável. Está no ar. Programa Saúde com Empatia. Bom dia! Terça-feira, dia 2 de julho, está no ar, mais uma vez, o nosso programa Saúde com Empatia, que é o nosso encontro semanal para falar de saúde aqui na programação da nossa Princesa. Quero te convidar desde já a ficar com a gente na nossa programação, a interagir com a gente, tá certo? Você pode participar também através do nosso canal no YouTube, que é TV Princesa 90 FM. A gente está ao vivo também, transmitindo para você o nosso programa no canal no YouTube e, claro, em todos os nossos canais, na internet, na TV também, no rádio, no nosso aplicativo também. Então fique à vontade para interagir, para participar do nosso programa Saúde com Empatia, que é um oferecimento especial da Empatia Clínica Médica, que aqui em Açu fica na Avenida Senador João Câmara, no Dom Eliseu, no Empresarial Estel Norata, tá? Não tem erro e é um lugar onde você encontra diversos profissionais para cuidar da sua saúde. Já vou te falando que se você quiser agendar consulta, você liga para o 996976284, que é o WhatsApp também, fala com a Stephanie e agende o seu atendimento com um dos profissionais da clínica Empatia, com certeza para cuidar muito bem da sua saúde. E hoje a gente recebe o Dr. Trajano e o Dr. Joilton aqui mais uma vez para a gente falar sobre um assunto que está muito em voga, né, que a gente precisa discutir bastante sobre isso para que a gente possa entender cada vez mais e, claro, conseguir a melhor terapia quando você tem um diagnóstico, mas até chegar no diagnóstico correto, tem grandes passos por aí, não é? A gente vai falar sobre TDAH, não é assim que fala? Não é, meninos? Bom dia! Bom dia, Eukênia, é um prazer estar aqui novamente na cidade de Açu e nessa rádio maravilhosa. Bom dia, Eukênia, a todos que nos escutam aqui na 90 FM, a todos os ouvintes do Saúde com Empatia. Eu tenho um desafio aqui, eu tenho que sair com o diagnóstico de TDAH ou não. É verdade, e é uma coisa que gera muita confusão, né? Gera muita confusão essa questão do diagnóstico do TDAH, mas antes vamos falar o que é, né? O que é essa sigla? Né, vamos explicar direitinho, tentar desmistificar, que as pessoas realmente confundem bastante o que é o TDAH. TDAH, primeiro vamos para a sigla, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E ele tem 3 sintomas que são sintomas bases. 2 deles já estão no próprio nome, que é o déficit de atenção, o segundo é a hiperatividade e o terceiro, e muitas vezes o pessoal não dá tanta atenção, que é a impulsividade. É aquele indivíduo que não tem o controle das suas vontades. Ele quer, logo ele executa, sem mensurar os riscos e as consequências dos seus atos. Ele é um transtorno, o TDAH, um transtorno do neurodesenvolvimento. Então ele vai surgir aí, os primeiros sintomas, necessariamente ele tem que surgir na infância. E obrigatoriamente até os 12 anos de idade. Perfeito, doutor Trajano. Ali dos 6 a 12 anos tem que surgir. Ali eu fico tentando me recordar. Rapaz, eu tenho um pouquinho disso hoje, né? Eu sou um pouco hiperativo, às vezes impulsivo, né? Será que eu tenho desde os 6 anos de idade? Ou eu vim desenvolver só depois? Né? Eu fico nessa dúvida. Eu acho que todo mundo quer saber quando começa, né? E o que pode simular, doutor Trajano, esse TDAH, né? Será que vem a nossa pergunta, né? Toda desatenção, toda hiperatividade, ela é TDAH? Esse é o desafio do médico, né? De receber no seu consultório e dar esse diagnóstico. Excelente pergunta, Joilton, e é o cerne da nossa discussão, né? Porque hoje a gente vê um excesso de diagnóstico do TDAH, muitas vezes, certo? E assim, é importante focar nisso, porque sintomas de desatenção todos nós temos. Pode ser algo patológico e pode nem ser algo patológico. Por exemplo, hoje a gente verifica uma necessidade de hiperprodução. Estude enquanto os outros dormem.
E a falta de sono, justamente a privação do sono, por si só, sem ser um transtorno mental, já pode causar uma desatenção. Vou dar um exemplo prático, né? Quando a gente dorme mal, no outro dia a gente já percebe que a gente está mais sonolento e o nosso nível de vigília, o nosso nível está totalmente relacionado com a nossa capacidade de manter atenção em uma atividade. A gente percebe que hoje em dia existe a supervalorização, né, das atividades, né, de se manter ativo. Não se valoriza mais o ócio. Né? Aquele tempinho que você tinha antigamente entre uma atividade e outra para descansar a mente, para ficar parado de verdade. Hoje em dia não se valoriza mais o ócio. Não se quer ver. Quando você vê alguém no ócio sem fazer nada, você já olha aquilo de uma forma negativa, né? E isso deve trazer, né, uma sobrecarga mental muito grande. Com certeza, com certeza. E quando a gente vai para o próprio tratamento de diversos transtornos, mas eu vou focar no TDAH, a gente verifica que não é só a questão da medicação, que no caso seria o psicoestimulante. É toda uma questão de organização de uma rotina de estudo e, muito importante, uma rotina de descanso adequado. Tá entendendo? Por quê? Porque a falta de descanso e a falta de sono, a falta de uma rotina afeta diretamente a nossa capacidade de atenção e a nossa capacidade de foco. Se nem tudo é TDAH, né? O que é, então, né? Porque se a gente está falando desse, nem tudo é hiperatividade, né? Nem tudo é TDAH. Mas então o que de fato é TDAH? Quando diagnosticar? Como que a gente faz esse diagnóstico? Quando chega nesse diagnóstico? Certo. Olha, o diagnóstico do TDAH é um diagnóstico clínico, é através da entrevista clínica com o médico especialista em psiquiatria, um médico especialista na área de saúde mental ou com um neuropediatra, de preferência ou um psicólogo também que tem experiência na área, certo? E basicamente ele vai ter atenção nesses 3 sintomazinhos base, né? Falta de atenção, a hiperatividade e a impulsividade. O que é que a gente verifica? Quando a gente vai ali, já com o transtorno do neurodesenvolvimento, então a gente tem que começar a falar da criança. Principalmente nos meninos, a gente vai ver uma hiperatividade muito grande. É aquele menino que é interessante porque isso está no critério diagnóstico e a gente também vê as próprias mães falarem. Parece que tem um motor ligado. Não tem a capacidade de ficar parado, mesmo quando se espera ele ficar parado. E um outro sintoma é que a gente vê as mãos e os pés não param e são movimentos que muitas vezes não têm sentido, só que ele não consegue ficar parado. Isso a gente verifica na infância. No mais um menino. Não é aquela criança ativa, brincalhona, que gosta de correr, aquele menino que gosta de correr, que gosta de brincar, né? Alquene, minha mãe dizia menino danado. Menino, e minha mãe, nossos pais, com certeza, os seus também, a gente é quase da mesma geração, dizia assim, menino parado é doente. Né? Isso, então, tipo, não é isso, né? Não é aquela não é criança isso. ativa, não é isso. Literalmente, parece que é uma pilha e que não desliga e são movimentos que não faz sentido. Se o menino brinca, mas tem uma hora que você diz, meu filho, sente aqui na cadeirinha, fique tranquilo, faça aqui essa atividade, vamos se organizar. E mesmo sentado ele não fica quieto. Isso, ele mesmo sentado ele não fica quieto. O normal, o que é que a gente verifica? Criança mesmo, ali na faixa etária, principalmente antes dos 6 anos, né? É mais difícil esse controle, mas a gente verifica que quando se conversa direitinho, quando se tem os limites, que é outra coisa que a gente também tem que prestar atenção, certo? Porque não é só uma criança que fica muito agitada em casa. Ela tem que ficar agitada em diversos, ou inquieta, ou desatenta, em diversos ambientes. É o que a gente chama de os sintomas eles têm que ser pervasivos, ou seja, está presente em diversos locais. Esses hiperestímulos, né, que a gente vê hoje em dia, né, das telas, das crianças com as telas o tempo todo, na TV, e muitas atividades o dia todo, isso não faz com que as pessoas fiquem mais agitadas, crianças fiquem mais agitadas, e esse diagnóstico seja dificultado? Olha, o excesso de telas não pode causar o transtorno, porque o transtorno tem uma questão genética muito forte. É um transtorno que ele tem muita relação genética, inclusive dentro da psiquiatria é o transtorno que tem uma maior herdabilidade. Maior até mesmo do que a bipolaridade e a esquizofrenia, que a gente sabe que são um transtorno que tem uma herdabilidade muito forte, certo? Então, a causa não é essa. Agora, se pode piorar e muito. Porque eu vou citar esse exemplo, que é aqueles Reels.
Sim. Aquela passagem rápida do Instagram. São muito hiperestímulos. E no nosso cérebro tem uma descarga de um neurotransmissor, que é uma substância ali que está nas conexões entre os neurônios, que chama dopamina. E aquilo ali proporciona descargas muito fortes de dopamina. Tá entendendo? E acaba que você fica criando um vício, que você sempre tem que estar vendo outro vídeo, sempre é um vídeo mais estimulante, e você vai perdendo o interesse em atividades que não proporcionam esse hiperestímulo. Então, assim, você está sendo o tempo todo hiperestimulado. Depois fica difícil de você ter atenção, sentar numa mesinha e dar uma estudada num assunto que muitas vezes é monótono, mas é necessário para a sua vida. Fazer uma leitura. Exatamente. E aí, Alkene e doutor Trajano, né? Muita gente tenta diagnosticar o TDAH em casa mesmo. Eu já tentei diagnosticar comigo, com um colega. Rapaz, será que ele tem TDAH? Mas não é tão simples assim, né? Se você for visitar o manual diagnóstico, né, o DSM-5, ele vai falar de 9 sintomas relacionados à atenção. Se for a criança, você tem que ter pelo menos 6. Se for adulto, tem que ter pelo menos 5. Né? E hiperatividade. Se for criança, tem que ter pelo menos 6. E se for adulto, tem que ter pelo menos 5. Então, isso aí é algo muito mais complexo do que a gente imagina, né? Tem que ter o acompanhamento. Às vezes, não é na consulta inicial que se dá o diagnóstico, não é isso, doutor? Você tem que ter mais de uma consulta, tem que ter o apoio, muitas vezes, do neuropsicólogo para estar ali acompanhando a equipe multidisciplinar, analisar se ele vai ter os sintomas em mais de um ambiente, né? Na escola, como o senhor estava falando, em casa, né? Então, é bem mais complexo, não é isso? Com certeza. Essa questão, assim, o diagnóstico ele pode ser feito, como eu disse, os sintomas têm que surgir até os 12 anos, e o diagnóstico, muitas vezes eu recebo essa pergunta no Instagram e até mesmo em consultório. Meu filho tem 3 anos, já pode receber o diagnóstico? Fica um pouco complicado. Por quê? Porque você, digamos, não tem todos os parâmetros necessários. Geralmente, a gente consegue fechar um diagnóstico mais preciso. É possível antes, mas a gente consegue fechar um diagnóstico mais preciso quando ele já entra ali na escola. Que justamente vai ser percebido essa falta de atenção. Os professores também ajudam bastante. Por qual motivo? Porque o professor, ele tem muito um feeling, que não é um feeling, né? É uma vivência prática de décadas ali, que ele vai vendo várias crianças e como elas se desenvolveram. Então ele percebe quando aquele menino ali, ele é aquele só agitado, e quando ele não para quieto de jeito nenhum, nem quando se espera. Ele também sempre percebe, rapaz, esse aqui tá andando um pouquinho mais devagar e esse aqui tá andando um pouco mais rápido. Então, muitas vezes, a gente recebe a demanda da própria escola. A escola, o professor chega, fala com o pai, e o pai leva pra gente. E a gente precisa muito disso. Nesse diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento, a gente pede muito relatório escolar. Do professor, do psicopedagogo, certo? Dos pais, exatamente. Por qual motivo também? Como tem que ser pervasivo, tem que ser em várias áreas. Não é só em casa, não é só na escola. A gente tem que ver sintomas em várias áreas. Muitas vezes, por exemplo, são pais separados. Quando tá com a mãe, a criança é uma coisa. Quando tá com o pai, que o pai não impõe tantos limites, o menino não para quieto. E quando você vai para a escola, que tem um ambiente ali que tem mais limites, certo? O menino se comporta direitinho. Então, nesse caso, não fala tanto a favor do TDAH. Por isso que a gente tem que ver vários focos, como se fossem várias lentes, vários olhares. Importante esse estudo multidisciplinar, né? Exatamente. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para o pessoal que está com a gente na internet, né? Um abraço para o Comercial Santos, Marinalva, Vera Lúcia, ela diz bom dia, amiguinha. Bom dia também para Karine Galdino, para Giane Barbosa. A Karine, inclusive, diz assim, ó, bom dia a todos. O retardamento mental faz parte do TDAH? Não. O retardo mental, certo? Seria um outro transtorno do neurodesenvolvimento. Geralmente, ele pode ser diagnosticado mais precocemente, certo? Uhum. No TDAH, do ponto de vista neurobiológico, que seria o processo de conexão cerebral e principalmente do neurodesenvolvimento, o que a gente percebe é uma lentificação do processo de desenvolvimento. Quando a gente faz uma análise, tem um estudo muito interessante, que ele verificou um grupo
de crianças com desenvolvimento típico e com TDAH por vários anos. E quando você vai verificar, através de uma ressonância funcional, você percebe que um jovem, uma criança ali de 7 anos, neurotípica, ela tem o padrão de desenvolvimento de um menino com TDAH que tem 13 anos. Então, a gente tem um retardo do desenvolvimento de 5 anos. Essa criança vai se desenvolver? Vai se desenvolver. Só que vai ser mais lentificado. E vai depender muito da questão dos estímulos que vai receber. Por isso, é tão importante o diagnóstico o mais precoce possível. Então, ali, se você já vê algum atraso de desenvolvimento, 6 anos, 7 anos, quando inicia na escola, procure logo a avaliação. Por qual motivo? Diversas comorbidades vão surgindo associado ao TDAH justamente por esse déficit de atenção. Você imagina você estar numa salazinha ali, um menino de 7, 8 anos, com todos os outros meninos ali com desenvolvimento típico. O que é que a gente sabe que acontece na prática? Esse menino muitas vezes fica escanteado. Se ele é muito hiperativo, o que é que acontece? Ele vai ser um menino que dá problema. Então, a autoestima dele vai só ficando lá embaixo. Ele nunca é um menino que é premiado, ele é nunca o menino que é chamado para fazer um trabalhozinho com os outros colegas. Então, por isso que a gente verifica na adolescência e na idade adulta, uma das principais comorbidades que surgem são transtornos de ansiedade e transtornos de humor. Por quê? É toda uma vida que a pessoa foi criando aquelas crenças de que eu não sou bom, eu sempre fico para trás, os outros estão se desenvolvendo e eu ficando para trás, tá entendendo? E aí, doutor, permita só fazer um adendo aqui. Então, é aquela criança que vê, poxa, minha nota não foi tão boa, né? E nesse momento ela questiona a inteligência, né? A capacidade dela. Quando, na verdade, a capacidade é a mesma que os demais colegas, ele só tem que fazer um ajuste. E aí, nesse momento, é importante a gente perceber que, se for dado o diagnóstico mais cedo, for feito devido tratamento e acompanhamento, né, esses sintomas do TDAH podem ser modulados, alguns podem até ser corrigidos completamente, né, e ele tem uma vida adulta mais adequada, né, com índices melhores de saúde, né? Com certeza. Os 2 pilares do tratamento, tem o tratamento não medicamentoso, que seria com a terapia para você ajudar essa criança a se adaptar melhor às atividades, se organizar, porque o paciente que tem TDAH, ele tem uma dificuldade extrema em se engajar com a atividade, em se manter engajado com essa atividade, e a gente sabe que para concluir uma atividade que realmente ela tem relevância na nossa vida, a gente tem que se organizar e tem que passar um tempo. Principalmente atividade de longo prazo, né? Exatamente. Quem é, por exemplo, que consegue terminar uma prova se você não tiver focado ali por 30 minutos ou 1 hora? Isso é um dos critérios diagnósticos, inclusive. Sim. De desatenção. Comete erros por detalhe. Para você ter uma ideia, sabe o que muitas vezes acontece? Tem uma prova ali que tem frente e verso. É tão desatento que preenche e responde toda a parte da frente e não olha nem a parte de trás. E aí tem esse prejuízo, tá entendendo? Então é um dos critérios de diagnóstico de desatenção, comete erros por detalhes, que é algo bobo pra gente, mas pra ele, não, tá entendendo? Então, a parte não medicamentosa seria muito nessa questão de entender as deficiências, entender a demanda e ajudar esse indivíduo a se adaptar. A gente tem uma equipe muito boa na clínica, né? Perfeito. Um psicólogo, psicopedagogo, certo? Para aquele indivíduo que só na consulta clínica com um médico, especialista em saúde mental, a gente não conseguir fechar o diagnóstico, porque alguns diagnósticos são bem complexos. Existe meio TDAH? Tipo, a pessoa é meio TDAH, não é toda. Existe isso? É uma boa pergunta, minha querida. No caso do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a gente tem subtipos. A gente tem o subtipo hiperativo, a gente tem o subtipo desatento e a gente tem o subtipo associado, porque é
e ou. Então pode ser hiperativo e desatento, ou só um ou outro. Entendeu? Então. Então existe. Pode ser. Ele pode ser só mais um subtipo do que outro. Agora, por exemplo, chegamos em um diagnóstico. A gente conseguiu chegar no diagnóstico, aquela pessoa realmente tem TDAH, e agora? Você descobriu que a sua criança, que o seu filho realmente tem o TDAH. E aí, agora, o que a gente faz? É remédio? Não vou dar remédio. Né? O menino vai ficar leso. Né? Tem todas essas questões que as pessoas falam, né? Antes disso, deixa eu mandar um abraço aqui para Eliane Barbosa, para Dalvani Lobato também tá com a gente, né? Interagindo com a gente no nosso canal no YouTube. Mas e aí? Eu tenho um diagnóstico. O que eu faço agora com meu filho? Né? Porque já que esse diagnóstico, o ideal é que a gente descubra ele na infância, né? Com certeza, minha querida. E é isso, vamos para a prática, né? Como eu estava dizendo, os 2 pilares do tratamento é o tratamento não medicamentoso, que seria toda a parte da terapia para adaptar melhor nossa criança e adulto, né? Algumas pessoas só recebem o diagnóstico na vida adulta. E o segundo pilar é o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso de primeira linha, o top, padrão ouro, é com psicoestimulante. No nosso mercado, a gente tem diferentes apresentações, mas basicamente são 2 medicações. Quais são elas? Eu vou falar o nome comercial, não tenho nenhum vínculo com nenhum laboratório. Nenhum conflito de interesse. Sem conflito de interesses. É a Ritalina e o Venvance. Para cada paciente, a gente vai ter um perfil diferente, a gente vai ter que ver a sintomatologia direitinho, porque cada medicação também vai ter um tempo de meia-vida diferente, então não é uma consultinha de 5, 10 minutos. Assim, não quero falar mal de ninguém, mas provavelmente, se você recebe o diagnóstico numa consultinha de 5, 10 minutos, é bom avaliar se essa avaliação foi bem completa. É melhor que alguém avalie por você, porque já se você tiver mesmo TDAH, você não vai conseguir avaliar, não. E outra questão, muita atenção com o autodiagnóstico. Por qual motivo? Sim, claro. Repito, sintomas de desatenção todos nós temos. Inclusive, pode não ter nenhuma relação com comorbidades, mas também tem diversas outras comorbidades que causam essa desatenção. Vou dar um exemplo aqui, muito prático na nossa vida, que é a ansiedade. Eu pego muito paciente que ele está com um padrão de ansiedade altíssimo e tem aqueles famosos brancos, né? Que o pessoal fala muito em prova. Eu tive um branco. Esse é um critério diagnóstico, inclusive, de ansiedade, certo? Está relacionado à distraibilidade, à incapacidade de focar e ficar o tempo todinho preocupado com tudo que está ao seu redor. Então, quem presta atenção em tudo, na realidade, não foca em nada. Não presta atenção em nada, não é isso? Então, a gente verifica muito paciente que chega dizendo, rapaz, eu tenho 25 anos, entrei na faculdade agora e não consigo focar em nada. Tenho TDAH, nunca teve sintoma durante a vida. Aí a gente vai verificar, na realidade, ele está sendo muito cobrado e a gente vê que na nossa sociedade de hoje, entra muito nessa questão da produção que você falou, a gente está vendo muito quadro de ansiedade e a ansiedade leva à desatenção. Exatamente. Agora são 7 horas e 20 minutos, 21 agora. A gente está já no finalzinho do nosso programa, mas antes da gente terminar, eu queria mandar um abraço para quem está com a gente, Fátima Mesquita, Zé Mel. Fátima Mesquita, bom dia para você, tá? Obrigada pela sintonia. E também falar com relação às pessoas que colocam culpa no TDAH para tudo também, né? Tem gente que nem tem um diagnóstico, se autodiagnosticou, né, e coloca culpa no TDAH em tudo. Não, eu não fiz isso, eu não consigo fazer isso porque eu tenho TDAH. Então, é importante que a gente possa dizer que você que recebeu esse diagnóstico, a gente já está nessa fase aqui no nosso programa, de que a pessoa recebeu realmente o diagnóstico, mas que essa pessoa, ela consegue, né, executar as atividades com terapia, com cuidado e com atenção, ela vai conseguir executar as atividades, né, e se desenvolver da melhor forma possível também, não é? Perfeito. Alquênia, só falar aqui um pouquinho, a disciplina, ela vale muito também nesse momento. Um exemplo, às vezes eu posso ter uma diminuição de capacidade de concentração, de iniciar uma atividade e terminar, mas às vezes diz muito mais a minha educação, né, ao meu comportamento do momento do que ao TDAH. Às vezes é um assunto que não te interessa tanto. Às vezes quando é um assunto, não, é futebol, eu gosto, então eu vou lá, eu me dedico, eu faço o que tem que fazer. Às vezes tem muito isso. E tomar muito cuidado com o autodiagnóstico e o que é pior, a automedicação. Esses dias eu escutei uma pessoa falar, eu tenho facilidade de conseguir até esse medicamento, que é
medicamento de controle especial, difícil você conseguir receita, e tem pessoas conseguindo, né, de forma irregular e, por que não dizer, ilegal, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque tem consequências também, né, doutor? A gente pode falar aqui um pouquinho, às vezes é só tomar, não, todo medicamento pode ter seus efeitos adversos. Contraindicações sempre, né? Pode, sim. Ainda mais um medicamento que vai atuar nos seus neurotransmissores. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, não é? Exatamente, minha querida. E assim, muito importante, essa questão do autodiagnóstico é algo que a gente tem que bater muito em cima. Não é toda desatenção que tem TDAH, mas não é só o TDAH que necessita de tratamento, não. Seja ele medicamentoso ou não medicamentoso. Se você tem um sintoma de desatenção e isso está causando sofrimento mental ou prejuízo no seu ambiente social ou no seu ambiente ocupacional, você necessita de uma avaliação. Não necessariamente você vai ter o TDAH, mas existem outros transtornos que podem causar isso e ele também tem tratamento, seja medicamentoso ou não medicamentoso. E não se autodiagnostique e também não comece a tomar uma medicação, principalmente um psicoestimulante, que, como você falou muito bem, atua nos neurotransmissores e pode causar uma série de problemas. Só um ponto importante. Aquele paciente que tem TDAH e usa o psicoestimulante, ele sente a mente calma. Tudo se organizou na mente dele. É como se tivesse caindo várias folhas e ele não conseguisse enxergar nada. E quando toma a medicação, agora ele consegue enxergar tudo direitinho. Porque agora está fazendo sentido, agora está organizado. Aquele indivíduo que não tem o TDAH e toma o psicoestimulante, ele vai ficar muito acelerado. Vai ter taquicardia, aquela sensação que a mente está acelerada. E ele sim não vai conseguir mais parar quieto. Então, muita atenção em relação a isso. Principal é cuidar da nossa saúde física e a nossa saúde mental. É o pilar, é a coisa mais importante da nossa vida. Muito bom, exatamente. Agora são 7h24, o nosso programa de hoje está chegando ao fim. Muito obrigada a você que ficou com a gente no nosso canal no YouTube. José Adalwilton, para você que está nos acompanhando também no rádio, na TV, na internet, no aplicativo. Obrigada, um beijo para você. E para você cuidar da sua saúde, a Clínica Empatia, inclusive, vou cuidar da minha saúde, tá? A Clínica Empatia, Clínica Médica, fica na Avenida Senador João Câmara, para você ligar e marcar seu atendimento pelo 996926287. Deixa eu só confirmar aqui, ó, 99697-6284, tá bom? Mais uma vez, 99697-6284. Agende seu atendimento lá na Clínica Empatia. Meninos, obrigada, tá bom? Ainda ia perguntar um negócio aqui, mas eu pergunto em off. Estamos aqui para isso. Até a próxima oportunidade. Muito obrigada pela companhia de vocês. Nossa Saúde com Empatia. Até a próxima. Bom dia. Muito obrigado, minha querida. Até logo. Para vocês que fiquem todos com Deus e até o nosso próximo Saúde com Empatia, na próxima terça-feira. Você ouviu Saúde com Empatia. Semana que vem tem mais. A seguir, Café com Fã TCM. Esta é a ZYR826, operando em 90,9 MHz. Rádio Princesa do Vale FM Estéreo.